sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do TRT Entrevista. Eu sou Cleide Coelho e a edição de hoje do TRT Entrevista está para lá de especial. A gente vem para poder falar sobre um tema extremamente importante aqui para a Justiça do Trabalho e para você também que está nos ouvindo e nos assistindo aqui pelo YouTube ou pelo rádio. Aqui no estúdio comigo, eu estou recebendo a psicóloga Solange Dias, que é especialista e pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental e atua aqui no Tribunal Regional do Trabalho desde 2013, como mediadora nas conciliações. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Cleide. A gente ficou muito feliz em te receber aqui e para poder falar de um tema tão importante, que é sobre conciliação trabalhista. É algo que o TRT trabalha muito para poder conseguir chegar em conciliações, conseguir chegar em resultados bons, tanto para o trabalhador quanto para outra parte também, né, como para o empregador. E eu queria que a senhora dissesse o que é a conciliação trabalhista para os nossos ouvintes. É um tema fácil, né? Eu amo conciliação, né? Nós somos conciliadores aqui no Sejus, que tem uma equipe maravilhosa. E o que é conciliação? Eu sempre falo, tem um termo que eu utilizo que ele é bem impactante, mas que eu uso muito isso para empoderar realmente as partes. Que eu digo que conciliar é fazer justiça com as próprias mãos. Sim. Né? Então, ele tem a possibilidade de solucionar o processo. Como você disse, tanto o empregado como o empregador, ele pode chegar aqui na Justiça do Trabalho e resolver, né, um conflito que foi gerado anteriormente e que pode ser colocado um fim, né, nessa demanda, nesse conflito, no momento em que ele vem aqui conversar conosco. E quando ele veio para uma audiência de mediação, de conciliação, ele tem a possibilidade de ser ouvido, de falar. A gente pode perceber o ser humano que está ali por trás daquele processo, né? E as necessidades que ele tem. Então eu digo que conciliação é isso. É resolver um problema criado anteriormente na Justiça do Trabalho, se responsabilizar por ele e também se responsabilizar pela solução. Maravilha. Doutora, fala pra gente quais são as principais vantagens hoje para o trabalhador e também para o empregador de uma conciliação trabalhista. Muitas vezes a gente sabe que tem um processo há muito tempo rolando e não vem uma solução. Qual a vantagem de vir conciliar hoje aqui no TRT? Eu vou te falar de uma forma mais simples, né? Até porque nossos ouvintes, né? A gente está falando também para advogados, mas eu tenho certeza que vários trabalhadores estão aqui nos ouvindo também. E eu sempre peço licença para os advogados para conversar também de uma forma simples que as partes consigam entender, né? Então, a vantagem principal, eu acho que ela coloca fim a um sofrimento, né? Que ele começou antes de estar aqui no judiciário, reforça quando vem com um processo aqui no judiciário, aumenta, né, o atrito, o conflito ali entre as partes, porque numa audiência de instrução, por exemplo, né, eles ouvem tudo novamente, a história, um falando que o outro está mentindo, então aumenta a animosidade. E na conciliação, eles podem conversar, expor algum fato que não está dentro do processo e a gente analisar, né, o ser humano por trás do processo, como eu disse, as suas necessidades. Então, a conciliação, claro que tecnicamente tem, né, a celeridade processual, sabe o que sai dali, sabe o que vai pagar e o que vai receber também, a data que vai receber, ele traz a solução para o processo dele. Então, a importância que eu vejo é isso, é acabar com o conflito que muitas vezes torna-se, né, muito longo, porque tem vários recursos. A gente sabe que nós temos advogados ótimos que conseguem, né, e até o TST com as suas teses muito bem colocadas, mas a gente não está trabalhando aqui a questão da competência do advogado, né, a habilidade dele trabalhar no processo, e sim olhando o foco nosso nas partes. É o empregado, é o empregador e as suas necessidades. Então, a gente tenta ouvir cada um deles e pôr um fim nesse momento. É muito importante emocionalmente para que eles saiam dali resolvidos.
Então, quando um acordo ele é bem trabalhado e bem feito, eles abrem mão de algum direito que acreditam ter e o empregador paga alguma coisa a mais que ele acha que deveria pagar, Sim. mas eles saem dali satisfeitos porque foram eles que resolveram. Então, acho que a importância maior é isso, né? Eu, como psicóloga e conciliadora, mediadora e amo essa parte, eu falo que eu estou no melhor lugar do tribunal. Sim. Então eu vejo que o principal é isso, é sair dali solucionado com fim e por eles mesmos. Sim, Isso. Tá, doutora, e em qual momento pode ser feita a conciliação? Em qualquer fase do processo trabalhista ou não? Pode ser feito em qualquer fase. Ele entra inicialmente, já tem essa possibilidade, numa primeira audiência de conciliação. Todas as varas fazem essa primeira tentativa de conciliação junto com a primeira audiência, que chama-se audiência inicial. Algumas varas do TRT e do interior, da capital e do interior, enviam os processos nessa primeira audiência para o Sejusc. Então tem essa primeira oportunidade que ninguém pede, né? Ela já entra como já de praxe, ela já vem para nós no Sejusc para fazer essa primeira tentativa de conciliação. Mas no decorrer do processo, em qualquer fase, as partes podem pedir, tanto os advogados, e nós temos muitos advogados parceiros nesse sentido, pedem para trazer para o Sejusc ou a uma audiência nas varas também, né? Então, na execução, em qualquer momento. A gente diz que o melhor momento é antes do processo transitar em julgado. Por quê? O que isso significa, né? Para quem não entende. Naquele momento em que não dá mais para recorrer no processo. Então, antes disso, eu tenho a possibilidade de negociar sobre todos os acontecimentos no processo até ali. Depois que não tem mais, né, como recorrer, né, a gente fala que não tem mais, mas existe outras, né, na fase de execução tem os seus recursos, mas eu digo nesse primeiro momento. Dificulta um pouco mais porque o empregador, além de pagar, né, o que foi condenado ou negociar o que foi condenado, tem as verbas acessórias, que é aquilo que ele não pode negociar, não pode transigir. Então, o melhor momento é antes do trânsito em julgado. Mas a qualquer momento. A qualquer pode momento. ser feito. Na execução também. Bom, esse é o TRT Entrevista. O nosso tema de hoje é sobre conciliação. Aqui comigo no estúdio, a psicóloga Solange Dias, especialista, pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental e atua aqui no TRT desde 2023 como mediadora nas conciliações. Agora, doutora, continuando aqui a nossa entrevista, como que funciona? Qual que é o papel aí do juiz e do conciliador durante essas conciliações? Bem rapidinho pra gente. Ótimo. O papel do juiz, né, no Sejusc, que é onde eu trabalho. Hoje eu trabalho no Sejusc segundo grau, mas também faço parte da equipe do primeiro grau. O juiz, ele trabalha mais como um supervisor. E o conciliador, ele faz essa parte de receber as partes, de conversar, de ouvir, de fazer essa mediação entre as partes ali naquele momento. Caso seja um processo mais complexo, né, aí o juiz entra também para nos auxiliar, né? Isso no primeiro grau. No segundo grau, que nós fazemos com o desembargador, também supervisor, né? Doutora Maria Beatriz, que é a coordenadora do Sejusc segundo grau, ela atua diretamente, em conjunto com o conciliador, complementa. Então, ficamos ela e nós ali conversando com as partes. É uma equipe toda para poder conseguir chegar numa solução, né? Isso mesmo, engajada, se complementando ali para buscar a melhor solução para o conflito. Muito bom. Doutora, posso mudar os termos de um acordo de conciliação depois que ele for assinado? Depois que for assinado, você pode. Como? Só não pode depois de homologar. Tá. Explica essa diferença para o nosso ouvinte que está ouvindo agora e falar, mas tá, qual que é a diferença de um com o outro? Isso. O acordo assinado, ele pode chegar no processo por uma petição. Os advogados, em conjunto com as partes, solucionam e juntam uma petição de acordo para que nós homologamos na Justiça do Trabalho, né? Porque só ali não finaliza, precisa da homologação do magistrado ou do desembargador. Quando ele chega na audiência para homologar, às vezes fica faltando uma coisa, nós precisamos
retificar algum termo, né? Porque nós homologamos sim, desde que fique de acordo com todo o andamento processual até ali. Ele não pode, por exemplo, dar uma quitação do extinto contrato de trabalho se a pessoa está recebendo um benefício, se ela está ainda com algum outro processo em discussão. Então, tudo isso é analisado e, se precisar retificar no momento antes da homologação, ainda assim pode ser feito. Após a homologação, aí não. Já transitou em julgado, que aí não cabe mais recurso. E a conciliação, doutora, tem o mesmo efeito de uma sentença judicial? Tem? Sim ou não? Eu acho que é melhor. É? Eu acho que sim. Porque uma sentença é um terceiro que resolve uma demanda. Ele não participou do conflito. Uhum. Ele está ali, né, com as provas técnicas no processo oral ou material e resolve por a percepção dele dentro do direito. Quando você faz um acordo, claro que o processo você toma como base, é um apoio, mas as partes que resolvem, né? E o cumprimento de acordo, nós temos um alto índice de cumprimento de acordo. Uma sentença, quando ela vai para a execução, o índice é maior de não, né, conseguir receber o valor. E quando ele se compromete a pagar, ele sai dali satisfeito com o resultado. Uma sentença, não. Uma sentença, alguém vai achar que está sendo prejudicado. Entendi. Bom, esse é o TRT Entrevista. Hoje nós temos sobre conciliação. Nossa convidada é a psicóloga Solange Dias, especialista e pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental e atua aqui no TRT desde 2013. Isso, como mediadora nas conciliações. Doutora, eu te deixo à vontade para fazer suas considerações finais, falar algo que ainda não foi dito que a senhora acha importante nesse momento. Olha, né, 2013, nós começamos com a Sala de Conciliação em Rondonópolis. Era um projeto novo, nosso, sim, audacioso, porque a minha experiência de conciliação era junto como secretária de audiência que eu era. Então, de lá para cá, eu falo que eu estou trabalhando no melhor setor do tribunal. Que é a conciliação. Que é o Sejusc, trabalhando com as conciliações. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento, eu convido as partes para virem conversar conosco, para conhecer o Sejusc, para participar desse momento tão gostoso que é o momento de uma audiência de mediação e conciliação, que é diferente de tudo que ela viveu anteriormente aqui no Judiciário. Então, quando ela chega até nós, ela se sente acolhida, ela se sente ouvida, e é o que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de trabalhar com seres humanos. E eu estou no melhor lugar do tribunal e eu agradeço muito por isso, fico feliz, né? Convido a todos aqui do tribunal também para conhecer esse cantinho especial, né? E é isso, muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece, é um lugar extremamente acolhedor, nós da comunicação adoramos ir lá sempre, com a equipe toda ali do Sejusc. E também, doutora, fala pra gente, só pra gente finalizar, uma forma que tem também de fazer a conciliação é pelo nosso site, né? A gente acabou não falando, mas tem como pedir a conciliação pelo site do TRT, né? Tem. O caminho, todos os caminhos levam ao Sejusc. Você pode entrar pelo site, pelo Quero Conciliar. No site mesmo tem os telefones do Sejusc Primeiro Grau, Sejusc Segundo Grau, com WhatsApp, os e-mails, pode chegar até o Sejusc também e pode peticionar no processo, né, os advogados. Mas tem muitos caminhos. Eu sempre falo, né, que o Sejusc ele não está de portas abertas. Ele está com as portas escancaradas para aqueles que precisarem e quiserem chegar até nós. Então, o nosso acesso é muito fácil, é muito facilitado. Então, qualquer vara, eu acredito que se a pessoa errar e chegar na vara, eles vão encaminhar. Né? Antes mesmo, né, de subir para o elevador ali para as varas, ele está de cara com o Sejusc. Exatamente. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Eu espero te receber mais vezes aqui para a gente poder falar sobre um tema tão importante que é a conciliação trabalhista, que todo mundo sai ganhando ali, o trabalhador, o empregador, entrando realmente ali num acordo justo. Mais uma vez, obrigada
E é isso, tá bom? Obrigada. Bom, assim a gente chega ao fim do nosso TRT Entrevista, edição especial falando sobre conciliação, para você ver e rever esse bate-papo de forma gratuita, e a qualquer momento você pode acessar nossas redes sociais, @TRT Mato Grosso. Obrigada pela sua participação, pela sua presença e até a próxima.